Olá, essa é a segunda parte do nosso vídeo, utilizando a classificação hierárquica ascendente como critério auxiliar de seleção das nossas variáveis de análise. Olá, bom, como nós fizemos no último vídeo, nós fizemos a análise de correspondências múltiplas, né? Que nós temos as saídas, né? Chegamos até esse quadrinho aqui, esse gráfico, na verdade, né? Onde mostra as variáveis plotadas para análise de correspondências múltiplas, né? A distância com relação à origem diz respeito à variância explicada ou inércia de cada variável, e a angulação entre as variáveis e os eixos e entre as variáveis e as outras variáveis projetadas diz respeito à ortogonalidade ou a correlação entre elas, né? Essas interpretações básicas. Bom, a análise visual, embora seja interessante, ela não fornece para a gente algumas medidas interessantes. Para isso, nós vamos pegar aqui essa tabela das medidas de discriminação, que nada mais é do que a tabela que dá origem a essa figura, e vamos processá-la, né? Tentando obter uma classificação hierárquica ascendente a partir das duas primeiras dimensões que sintetizam as variáveis, para que nós possamos determinar os clusters, né? Ok, eu já tenho aqui a análise pronta, mas eu posso fazer a rotina dela para a gente ver. Bom, se vocês lembram do último vídeo, eu peguei aquela planilha Excel onde eu determinei os pesos das variáveis, que está aqui com o título peso var, né? Onde contém os nomes das variáveis da dimensão autogestionária, né? Os valores, os autovetores e autovalores, o autovalor da dimensão e o autovetor para cada variável, as médias, né? E a partir daqui eu vou obter uma classificação hierárquica ascendente, também chamado de cluster analysis, a partir dessas variáveis, né? Com o seguinte modo de operacionalizar, de fazer: analisar, classificar por cluster hierárquico. Quem eu vou classificar? As variáveis sintéticas, que sintetizam todas as 42 variáveis. Vou colocar o nome da variável como rótulo de caso, ok? Nas estatísticas, eu vou deixar o default aqui. Os gráficos, eu vou colocar o dendrograma, que ele é um pouco mais didático do que o Icicle Cincelo aqui, né? Então, eu vou colocar aqui nenhum para o Cincelo. Continuo. O método eu vou deixar default, que é a ligação entre os grupos, e o critério de medida é a distância euclidiana quadrática. E vou salvar o intervalo das soluções. Vou colocar, vamos imaginar aqui algo entre 3 e 7 grupos. Se essa quantidade de soluções não tiver muito boa, de acordo com o que vai mostrar o dendrograma, a gente repete com outros intervalos maiores, talvez, né? Vou continuar. Finalmente, eu vou mandar executar o comando. Bom, qual que é a saída, né? No log tem o que foi feito, quais foram as variáveis, né? O processamento de caso, o resumo, né? O N, que é 42. Aqui tem a forma de planejamento da aglomeração, né? Estatística que descreve. E aqui o que nos interessa, que é o dendrograma. Bom, qual que é o critério desse tipo de classificação? É criar grupos tais que a variância intergrupos, ou seja, entre dois grupos diferentes, seja maximizada, e a variância intragrupos, ou seja, dentro dos indivíduos que pertencem ao mesmo grupo ou cluster, seja minimizada. Isso é garantido pela maior distância possível
entre a ligação dos grupos, né, que é dada nesse eixo aqui. Existem formas objetivas de se determinar isso, por exemplo, no R, que chama consolidar cluster, mas nós podemos determinar com grande segurança de maneira visual. Então nós vamos escolher as ligações que têm a maior distância aqui no nosso eixo X. Então, obviamente, o nosso corte vai ser para 1, 2, 3, 4 grupos. Ok? Bem óbvio isso, né? Temos a grande ligação aqui em cima que separa 2 grupos, temos a que separa 4 grupos e temos a que separa 6 grupos, né? Só que olha, a variância intergrupos pequena. Então vamos considerar um corte de 4, certo? Felizmente a gente marcou uma opção ali para salvar os clusters, a codificação do cluster, ou seja, essa variável pertence a qual cluster, né? Como a gente vai usar o cluster de número 4 para classificar, a gente vai usar esta coluna. Vou copiar e colar ela no Excel, certo? Ok. Então, conforme nós falamos anteriormente, nós colocamos aqui no Excel, né, o resultado aqui da saída das variáveis, né? Bom, aqui está a variável, a dimensão, a média, o peso das variáveis e a classificação por 4 clusters. Então, a gente colocou uma caixinha aqui tentando explicar o que a gente fez, né? Os pesos classificados dentro dos clusters, um critério adicional para agrupar as variáveis pelas dimensões, usando suas similaridades, aqui mostradas pela análise classificatória e hierárquica. Assim, manteríamos ao menos uma variável por grupo, certamente mais de uma. O que quer dizer isso? É o seguinte, como nós criamos anteriormente o peso das variáveis, né? Como a gente dividiu o alto vetor pela raiz quadrada do alto valor, né, que aqui embaixo está em vermelho, e aí depois nós fizemos a classificação hierárquica ascendente das duas dimensões, juntando essas variáveis por parentesco, ou seja, por similaridade, separando as variáveis por dissimilaridades para 4 clusters. Então todas as variáveis que participam do cluster 1 estão aqui. Todas as variáveis que participam do cluster 2 estão aqui. Cluster 3 só temos uma variável. Cluster 4, certo? O que isso garante, né? Isso é um critério auxiliar para corte, para que a gente não deixe, não corte todas as variáveis que são parecidas dentro de um mesmo grupo. Então essa é uma sugestão de corte. É a mesma coisa que foi feita para o GT1 e aqui explicada com um pouquinho mais de detalhamento. Espero que isso ajude e estou disponível para qualquer dúvida ou para qualquer coisa que se fizer necessário. Obrigado.